Mas primeiro, meu amigo, minha amiga, cadê o Giroflex? Te convido a entrar na nossa live no YouTube, a participar com a gente, a interagir, a mandar o seu comentário, a sua opinião em tempo real. A sua participação é extremamente importante aqui no Itatiaia Patrulha. Meus amigos, todos nós, eu posso falar assim, eu acredito, né? Todos nós nos emocionamos com o caso da Vitória, a jovem Vitória, barbaramente assassinada em plena Avenida Antônio Carlos, com Abraão Caran. Não foi um local ermo, não, né? Local assim, obscuro, sem ninguém vendo, na calada da madrugada, não. Foi, né? Uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. Vitória, morta por Wallace, ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. No dia que a Lei Maria da Penha fez 18 anos, por sinal, né? Por sinal. E eu peço a sua atenção, até uma matéria um pouquinho maior, porque a Polícia Civil concluiu o inquérito, ou seja, concluiu a investigação. Wallace foi indiciado, homicídio duplamente qualificado, né? Sendo o feminicídio, né? Uma das qualificadoras, e também sem chance de defesa à vítima, e com certeza, né? A Vitória não teve chance nenhuma de defesa. Mas ouça com atenção, porque são vários detalhes novos, detalhes chocantes que demonstram um comportamento frio e cruel. Quem acompanhou tudo de perto é o sagaz repórter Felipe Quintela. Boa tarde, Quintela! Boa tarde, Renato Rios Neto. A Polícia Civil apresentou hoje para a imprensa o que descobriu na investigação da morte de Vitória Alves Silva, de 22 anos, que foi esfaqueada pelo ex-namorado Wallace César Oliveira Gonçalves, de 27 anos, na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Luís, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na quarta-feira da semana passada. Como a gente acompanha, esse homem marcou um encontro e matou a ex 5 dias depois do término do casal, que se relacionou por 3 anos e foi preso no dia do crime quando confessou para a PM. A Polícia Civil apurou que o relacionamento dos dois era marcado por uma tentativa do homem de submissão da mulher. Testemunhas falam, inclusive, que ela baixava a cabeça quando ele falava, por exemplo. Renato, a princípio, segundo a polícia, esse homem aceitou bem o término, que foi provocado aí pelo fato que ele bebia demais, só que, segundo a investigação, ele planejou o assassinato, usando, inclusive, no crime, 2 facas que foram dadas de presente para o casal. Eles tinham comprado um apartamento em Contagem e tinham um casamento marcado para novembro. A delegada Yara França, do DHPP, dá mais detalhes dessa investigação. Estamos falando de um crime de homicídio duplamente qualificado. A vítima foi completamente incapaz de se defender e também qualificado pela condição do feminicídio, a qualificadora do feminicídio. Ele assassinou essa jovem puramente por sua condição de mulher. O autor, de 27 anos, ele tinha pequenas ocorrências por infrações de trânsito, por pichação, mas sabemos que ele tinha, sim, já teve um outro relacionamento no qual ele chegou a perseguir, ameaçar essa ex-companheira, porém, essa ex-companheira não chegou a registrar ocorrência policial. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, residia com os familiares em Ibirité e havia adquirido um imóvel com a jovem na cidade de Contagem. Eles tinham um casamento agendado para novembro, aparentemente tinham uma vida conjugal normal, porém os familiares e os amigos descreviam ela no momento que estava com ele como um pouco submissa. A nossa equipe conseguiu diligenciar até esse apartamento que eles haviam adquirido em Contagem. O local estava vazio porque eles só iriam morar nesse apartamento após o casamento. Diante de alguns presentes que eles receberam, um chá de panelas ocorrido em julho, ele chegou a esfaquear esses objetos, tal como um puff que ficaria na sala. Ele esfaqueou esse puff e as 2 facas utilizadas para o crime foram retiradas de dentro de um kit de cozinha que eles ganharam de presente exatamente nesse chá de panelas, que é outro fator que nos demonstra essa premeditação extrema e fria do autor, porque ele não só levou uma faca, como ele levou 2. No momento que a primeira faca se rompeu da lâmina e chegou a ficar completamente deformada, ele pegou uma segunda faca, no momento que ela já estava caída ao solo, e terminou de esfaqueá-la principalmente na região da cabeça, demonstrando esse ódio à mulher.
Renato, durante a coletiva, a família da Vitória acompanhou todos os detalhes dados aí pela Polícia Civil. O Renato Xisto, pai da Vitória, conversou com a gente sobre esse trabalho de investigação da polícia. A gente fica sem entender, na verdade, o motivo pelo qual levou esse cidadão a cometer tal crime, né? A gente acabou os nossos dias de paz, né? Na verdade, a gente já não tem paz mais para poder olhar para dentro do quarto dela ou para dentro da minha casa mesmo, onde ela ficava, e as coisas que ela gostava. A gente não quer que isso se torne uma impunidade. A gente busca a justiça, é o que a gente pede, na verdade, nada mais do que a justiça, porque ele representa um grande perigo para a sociedade, né? Eu tenho os meus 2 filhos e, né, e a minha ex-esposa também. A gente eu tô sempre com eles ali, porque é um momento muito, muito, muito difícil. A gente não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer nada. Então, o que a gente pede é que a sociedade cobre o máximo possível para que esse cara fique preso. A gente pensa assim, vocês têm filhos, né? Então eu tenho certeza da dor que vocês também estão sentindo conosco. Então o que a gente pede é que vocês nos ajudem a cobrar essa impunidade, né? Que ele não consiga sair, porque é muita injustiça. Ela é uma menina muito doce. Renato, a mãe da Vitória, a Cleonice de Jesus Silva, também acompanhou a coletiva, depois conversou com a gente e disse que sempre desconfiou que esse não era o caminho certo para a filha dela, de se relacionar com esse homem. Para nós, é isso tudo que é uma surpresa, porque para nós ele sempre foi uma pessoa sociável, sentava na nossa mesa, comia com a gente, ele tinha liberdade de preparar alimentos na minha cozinha, ele mostrava uma pessoa muito respeitosa a mim, eu também gostava muito dele. Então, assim, era uma relação muito tranquila. Eu, como mãe, me sentia insegura de minha filha casar com uma pessoa que a gente não tinha, assim, não era uma pessoa que morava na nossa região. Ele foi apresentado a ela por uma amiga. Então, a gente conhecia aquela pessoa que estava dentro da nossa casa. Mas a gente não sabia muito sobre a pessoa dele lá fora e tal. E eu fui ganhando, eu tive várias conversas com ele. Falei, eu estou entregando para você algo que eu cuidei com muito carinho. Eu brincava até, assim, de certa forma com ele, falava assim, olha, entenda ela como uma planta. Eu sempre cuidei. Agora você está levando para você, então continue cuidando dela. E ele falava para mim, nunca vou fazer mal à sua filha, nunca. E quando ele efetuou essa barbaridade, realmente nos surpreendeu. Eu tiro forças de que eu consigo separar as coisas. Eu entreguei minha filha, Deus recolheu minha filha. Agora ele, a justiça de Deus e a justiça também dos homens que a gente espera. Repórter Felipe Quintela. Meus amigos, que história impressionante, né? Que história impressionante. Por quê? Wallace, sua casa caiu, rapá! Deve estar ouvindo a gente aí dentro do sistema prisional. Eu tive face a face com ele, depois que ele cometeu essa lambança, esse assassinato covarde. Falei, irmão, tem nada a falar em sua defesa não, rapá? Ficou calado e frio. Planejou, encheu o bucho de cocaína, e não é desculpa não, né? Isso ele fez porque é tão covarde que supostamente ele, é muito entre aspas, adquirir uma contagem, deitou a napa no raizinho que não cai do céu, premeditou tudo, falou que precisava tratar das burocracias do relacionamento, né? Porque realmente o divórcio tem suas burocracias. Aí o Alan fez, né? A foto dele. Quem tá na live tá vendo. Que é o quê? Um apartamento, né? Eles tinham comprado juntos, aquela história toda, né? E o estopim, segundo muitas fontes, foi justamente esse comportamento, e um comportamento, vamos dizer assim, explosivo e né, dando vexame em festa, chapando todas, provavelmente já fazendo uso de droga, e a moça só progredindo, né? A Vitória só caminhando pra frente e o cara indo pra trás. Ela caiu a ficha nela que um relacionamento não teria futuro de um jeito assim, né? Com relacionamento tóxico, abusivo e o uso de álcool, de drogas. Ela falou, quê? Nananina. Terminou o relacionamento. Na hora, perante a família dela,
fingiu aceitar numa boa. Ficou fazendo post esquisito em redes sociais, né? Pagando de louco, falando que não ia, né? Ia causar dor em alguém. As pessoas, infelizmente, não perceberam, né? Porque o mundo é assim mesmo, é muita coisa, a gente às vezes passa batido alguns recados que as pessoas mandam, porque ele mandou um recado, né? Enfim, e aí, vocês viram, a delegada falou, né, na coletiva, que o colega de serviço dela falou: Vitória, ele tá ali te esperando, isso tá esquisito, vamos chamar a polícia? Ela falou: não precisa. Ali, ó o post que ele fez ali, post psico. Infelizmente minha escolha não vai doer em uma só pessoa. Wallace César, um dia antes do crime, né? Menos de 24 horas antes do crime ele postou isso no Twitter. Então, claro que foi premeditado. Mas aí voltando ali naquela linha de raciocínio, o camarada, né? O colega de serviço dela falou: chama a polícia. Falou: não é isso, não, é porque a gente tem que resolver as pendências burocráticas aí, negócio do apartamento e tal. Ou seja, infelizmente, ele não queria resolver nada, né? Ele queria matar e usou justamente as facas que foram, né, ganhas, que eles ganharam no chá de panelas. Chá de panelas, inclusive, não sei se vocês conhecem, se alguém já seguiu uma macaquinha que chama Olivia, que é muito famosa aí na internet, macaco prego. A dona da Olivia é parente da Vitória e a macaquinha foi lá nesse chá de panela. Poxa, ó, clima bacana, sabe? Eu até me emociono aqui, porque eu sou brutão, mas o coração é de manteiga. A macaquinha lá, né, com a Vitória, toda bonitinha, cara. E aí, foi o chá que infelizmente trouxe um instrumento que iria matar essa jovem. Olha que, como é que é a vida, né? Porque ele foi no apartamento onde eles tinham comprado para morar depois que casassem. É claro que foi escondido. Furou os trem tudo lá, igual um psicopata, furou o fluff lá, possuído pelo ódio, no puro ódio, e pegou 2 facas. Então quem tá na live tá vendo aquele momento, que o vídeo é muito forte pro YouTube, mas acredito que todo mundo já viu isso aí na TV ou nas redes sociais. É o momento em que ela pega a faca do bolso do casaco e fala assim: Wallace, você tá armado, né? Tipo assim, você tá com uma faca. Não só estava com uma, como estava com 2 facas e desferiu várias e várias facadas, principalmente na cabeça e no pescoço da vítima. Ou seja, para matar, sem sombra de dúvidas. Meu Deus do céu, a casa caiu. Força para essa mãe, força para esse pai, força para essa família, e que tenhamos justiça exemplar, né? Que esse camarada pague, mas pague a pena de ponta a ponta. E não vem falar que é doido não, que daqui a pouco já tem a dever. porque ele é doido, ele ouviu vozes. Não, premeditou, postou, né? Que daqui a pouco você vai ver, vamos falar isso, eu tenho certeza. Pode, se eu tiver que apostar R$1.000 aqui, eu aposto que mais cedo ou mais tarde essa teoria vai ser ventilada aí, né? Mas enfim, que a casa caia de maneira exemplar é o que esperamos. Vamos acompanhar esse julgamento e que fique preso a sentença inteira, que é o que a gente espera desse país, um país onde os camaradas realmente cumpram pelos seus crimes. Força pra família, né? Muita força. 5h20, eu fico pé da vida, meu sangue taia.